É isso aí, galera, mais um vídeo do canal Eu Odeio Vinil. Hoje falando rapidamente sobre fita cassete. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás e foi um dos que causou alguma polêmica. A turma continua insistindo que fita cassete é o bicho. Vamos lá, Eu Odeio Vinil. E aí, galera, bem-vindo novamente a mais um vídeo do canal Eu Odeio Vinil. Hoje eu vou falar de fita cassete rapidamente, mostrar algumas fitas cassete minhas para vocês, alguns modelos. Mas antes, já que você está aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tocar o sininho para ver as atualizações, que sempre tem uma atualizaçãozinha, e ficar acompanhando o nosso canal. E não esqueça de fazer o comentário aí embaixo, foi do comentário que eu resolvi fazer esse vídeo, porque, como eu disse, tem gente que compra fita cassete mais pelo fetiche mesmo, porque pela qualidade de música eu não acredito que ainda tenha gente atrás disso. Mesmo assim, eu vou mostrar para vocês aqui algumas das minhas fitas ainda da época que eu comprava fita, porque fita era bacana porque você levava o som para o carro. Eu praticamente usava fita para guardar o material que eu não tinha em vinil, que me emprestava e eu acabava gravando em vinil, aliás em cassete, para preservar, para manter, para ter. Ou então fazer o que chama-se, a gente chamado ultimamente mixtape, para usar no carro, para ouvir quando a gente vai sair à noite para dar uma voltinha e tal, você faz a seleção, aquela coisa toda. O problema é quando você escolhe uma música, lembra de uma música, pô, quer escutar a música tal. Aí você tinha que adiantar e voltar a fita até encontrar a música que você estava querendo. E isso era bacana também quando o som do carro, principalmente, tinha um alto reverso e você não precisava ficar mudando o lado da fita. Não vou nem falar as coisas que foram destruindo a fita cassete até aqui, vou só dizer que hoje para tudo isso você usa um pendrive, onde você coloca assim quase toda a sua coleção, toda a sua discografia num pendrive. Só hoje em dia sai escutando por aí com acesso ultra rápido. Mas eu vou ser saudosista hoje e mostrar para vocês algumas fitas. Vou começar por essa fita aqui, é a famosa fita do rolinho. Essa aqui era a minha fita preferida, é uma TEAC. Eu só tive uma dessa marca. E é uma fita muito bacana. Acho que eu não tenho mais a embalagem original. Ela usava mais para guardar meus arquivos de áudio, vinhetas, coisas do tipo. E era uma fita muito bonita, parece aquelas fitas de rolo. E TEAC eu só consegui comprar uma até hoje. A mais comum era a Gradiente, que é essa aqui. Essa é uma fita metal. Teoricamente é a que teria mais qualidade entre as fitas. Tinha uma fita normal, que era como a gente conhecia, não vou entrar nos termos técnicos de que era feito, aquela história toda, se você quiser pesquisa na internet. Mas a gente tinha a comum, a fita normal, que era mais barata, a mais comum que tinha. Nós tínhamos a fita cromo, que era a que eu mais usava para fazer gravações, que eu gostava mais do som da cromo do que da metal, que era muito agudo. O som ficava muito agudo e eu não gostava muito, era mais difícil de controlar o som da fita metal. Essa aqui era a fita Gradiente, eu tenho essa, tenho outra da mais comum. Essa aqui é uma embalagem original que eu customizei. A gente customizava muito fita cassete naquela época, quando eu era jovem tinha mais tempo para fazer isso, muito tempo. Hoje a gente quase não tem mais tempo. Aqui é outra fita Gradiente, já devidamente customizada, né, que você pode ver. Era uma fita metal muito interessante, muito bacana, era mais cobiçada do mercado. Tinha fitas metais sem ser nesse rolinho, parecia uma fita de rolo, né? Vou mostrar para vocês essa fita aqui, é muito bacana, foi uma das últimas fitas que a gente andou comprando, já eram as fitas mais bacanas. Essa aqui era uma fita cromo, 90 minutos, né? Cabia bastante, cabia no mínimo um disco de um lado e outro disco do outro lado, e era uma fita com um design bem interessante, bem bacana. Aqui a capinha dela original. Essa aqui era uma fita Sony, muito bacana, né, também, bem transparente. Eu resolvi mostrar para vocês por causa do tamanho, que era muito interessante, era um tamanho menos comum, era 46 minutos só de cada lado, era uma fita que não ficava pesada, porque ainda tinha esse problema também. Aquela fita 90 que eu mostrei há pouco, ela, em alguns sons de carro, depois que eles ficavam um pouco velhos, a correia ficava mais mole e tal, era uma fita complicada, geralmente ela não tocava, não virava de lado, e era muito mais complicado de encontrar a música. Numa fita dessa era mais fácil, era só 46 minutos, que é 24 de cada lado, né? 23 de cada lado. É uma fita interessante, a Sony HC. Esse aqui eu mostrei em um vídeo anterior, um kit de limpeza de fita cassete que eu nem abri, ele ficou lacrado, nem resolvi abrir, porque acredito que ela limpe na própria fita. Esse aqui era um outro kit, mais antigo, da Gradiente, né?
que ele continha até um espelhinho para a gente poder ver a fita. Aqui dentro vinham os cotonetes e aqui vinham os 2 líquidos de limpeza, que eu não tenho mais. É bem antigo, eu encontrei aqui nos meus acervos de material, de discos e tal. Aqui é uma fita, não é original, apesar de parecer original, mas era uma mixtape, né? Como você pode ver aqui, cromo, Sony, certo? Que tinha o Erasure. Só que eu comprava umas revistas importadas e uma vez eu comprei, eu acho que foi um Smash Hits, que vinha esse encartezinho aqui, deixa eu te desmontar aqui para você ver, que era próprio para você usar na sua fita cassete, no seu mixtape, era muito bacana. E aí ele desmontava todo, ó. Tinha historinhas, tinha linhas notes, tinha fotografias e até um pôster no final, dentro da fita cassete, que não era original. Vinha de vários artistas, eu acho que eu tenho um do Nirvana, se eu encontrar, eu vou mostrar para vocês. E ainda tinha, e essa capa mesmo aqui, de dobrável, ela veio uma época na revista Bis, eu não me lembro que revista especificamente, se era na revista especial, alguma revista especial, ou se na revista de carreira que saía todo mês, da Bis. Aqui eu vou mostrar para vocês uma fita cassete do Belchior. Essa fita, para mim, ela é muito interessante, para mim e para meu pai, porque eu consegui fazer com que ele, nosso primo, ele autografasse a fita cassete. Na época não tinha o CD, eu acho que eu não andava com vinil, ele acabou autografando a fita cassete. O Belchior em pessoa, primo do meu pai, inclusive, né? Que também é Belchior, uma fita de grandes hits dele. Outra fita cassete interessante foi essa aqui, que saiu numa revista de vida curtíssima, que foi a General, uma revista brasileira, e que ela, uma época, resolveu, acho que o CD ainda estava aparecendo, o CD ainda era caro, e ela, nos últimos dias do vinil e da fita cassete, resolveu lançar um cassete. Bem interessante, com artistas. É uma fita, coisa moderna, que vocês aí mais modernos vão identificar. Blur, Breeders, Smashing Pumpkins, né? O Radiohead, Blind Mellow, Pato Bantam, Guru e US3. Então era uma fita mais das últimas que saíram, já era uma fita. Nessa época eles tentaram até fazer uma coisa com mais qualidade, com uma transparênciazinha mais bonita. E é um item da revista General, se não me engano, número 1, é a General número 1. Ela veio com essa fita cassete, com esses artistas comentados dentro da revista. Eu falei também um vídeo, um dos primeiros lá, sobre fitas cassete single, né, que ele erroneamente disse até que no Brasil não tinha, mas o Brasil lançou agora há pouco tempo, mas a preços exorbitantes, fitas cassete single. Eu tenho essa, que é importada, é americana, do Saigon Kick, Love is on the Way, uma música que toca muito em rádio. Aí eu mantive-a por a curiosidade de uma fita cassete que eu até então eu nunca tinha visto. Até ouvia falar que tinha, mas nunca tinha visto um. O mercado americano absorveu, lançou muito isso aqui. Isso aqui é uma fita cassete print de revista, com a sequência densa. Você pode ver que, apesar de importada, ela é muito parecida com aquela General. Então, nessa época, o Brasil andou fazendo uma coisa muito parecida com o que estava rodando de melhor também por aí no resto do mundo. É uma revista importada que tem uma sequência densa de um lado e uma sequência densa no outro. Um brinde muito bacana. Vou mostrar para vocês três discos que foram lançados em cassete. E na época eram muito curiosos, porque era muito difícil naquela época. Olha como a fitinha era paia, né? Era simplória a fita cassete original. Isso aqui é do Paul McCartney, o Press to Play. Mas ele me chamou a atenção, e eu tenho esse cassete até hoje, por conta das primeiras vezes. Hoje em dia eu acho que nesses relançamentos aí, eles, pelo menos pelo preço que paga, tinham no mínimo que fazer isso, para lançar um bom encarte. E essa veio com um encarte muito parecido com o encarte do CD. Se tem nego que reclama que ler letra no encarte do CD é ruim, imagina na fita cassete assim. Aí eu acho que só com lupa para ler a letra. Mas vale a intenção de ter um encarte completo na fitinha cassete. Essa aqui é da época, não é relançamento, eu não comprei nenhum relançamento, e pelo preço que estão cobrando eu não compro. Tá? Pode ter sido que se um dia eu for a São Paulo, algum lugar, e ver uma loja vendendo esses cassetes numa promoção, 75% de desconto, realmente um preço, posso até comprar para manter aqui na minha coleção, dizer que tem um cassete dos novos, né? Esse aqui da Madonna, da Warner, também o cassetezinho era bem paupérrimozinho e tal, mas vinha um encarte completo, também um encarte com liner notes, tudo muito bacana, todo aberto, mantive por conta disso. E na época eu tinha o cassete, tinha o LP,
por conta de que o LP ele era mixado, ele era non-stop, era uma música entrando na outra, e o cassete tinha as músicas separadas e ainda vinham bônus que não tinha no LP, que depois no CD saiu, desse saiu muito parecido com o cassete, as faixas separadas e os mesmos bônus e até mais alguma coisa aqui na fita cassete. E um dos últimos que eu comprei, que eu me lembro, foi esse Della Soul, comprei muito barato, cassete bem bacana também da Tommy, mas esse aqui é nacionalzinho. Você pode ver que ele é bem simplório também, mas bem grande. Aqui acho que tem mais de 90 minutos. Tem música e o encarte também. Um encarte muito bacana, certo? Muito interessante, ó, bem grande o encarte dessa fita cassete. Por isso que eu a mantive até hoje. Quem lançou esse cassete no Brasil era da Tommy Boy nos Estados Unidos, mas quem lançou no Brasil foi a finada Stiletto Records, Stiletto Discos, que lançou muita coisa bacana ali no finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90. Para acabar com essa parte de curiosidades de cassetes que eu separei, eu estava mexendo lá nos meus cassetes, e vou mostrar esses cassetes para os meus seguidores do grupo. Foi esse do Som Game, que o Som Game foi uma ideia da National, antiga National, hoje Panasonic, que era uma caixa de som. Eu tenho essa caixa até hoje, está lá por baixo no meu porão, junto com um monte de revista Biz, um monte de todas as revistas que eu falo aqui, então, eu tenho todas, só que estão intocadas lá no meu porão. Eu espero que um dia tenha uma coragem de descer, desempoeirar e trazer para mostrar fisicamente várias revistas Biz, várias revistas General, várias Rolling Stones ainda do começo, tudo que eu guardei esse tempo todo. Mas voltando a falar desse cassete aqui, ele era interessante porque essa caixa, ela tinha umas entradas, como hoje é muito comum em caixas amplificadas. Ela tinha uma entrada de microfone e um... Opa, bateu aí. E tinha lá o volumezinho para se alterar, aumentar, diminuir o volume e usar um karaokê em casa, doméstico, que na época não era muito comum. E aí eles forneciam essas fitinhas com as músicas instrumental, aí de Chocolate, né, Fim de Ano, e desse outro lado aqui, Não Dá e Roda Ciranda. Vinha nessas... Geralmente isso aqui já vinha com o próprio sistema, né, muito simples, a fita não tem encarte, a fita também é bem simplesinha, mas servia para fazer o seu karaokê, né? Isso aqui foi um sucessão na época, foi muito bacana, numa época de baixa tecnologia, não como hoje, e foi bastante interessante. Vou encerrar esse vídeo aqui, que já está ficando muito longo, mostrando para vocês duas coisas que a gente pode até comentar depois, se for do interesse de vocês. Antes da internet, os colecionadores, a gente gostava de comprar disco, tinha muita dificuldade em acessar databases de discografias de artistas, aquela história toda. A Microsoft pensou na gente uma época e lançou esses bancos de dados aqui. Esse aqui é o Music Central, mas em 96, isso bem antes da internet. A internet matou isso aqui rápido demais. Eu tenho esse, o 96, é um produto original da Microsoft. E eu usei bastante para saber das coisas. Aqui é um banco enorme, gigantesco, acho que da El Music, com colaboração com a Music. Tinha tudo com discografias, com biografias, com clipe de vídeos, clipe, inclusive com música de cinema, escambau. Muito bacana isso aqui. Você pode, não sei se dá para ver aqui, mas era pro Windows 95 ainda. Eu consegui rodar isso aqui agora, vamos fazer um teste antes de mostrar para vocês no computador, com muita dificuldade. E eu tinha, depois saiu o 97, que era um upgrade, e pronto, acho que ficou nisso. Não saiu mais nada depois disso. Esses dois databases foram muito interessantes, são produtos originais da Microsoft. A Microsoft acho que não apostou mais nisso. Hoje isso aqui também não interessa mais. Com a internet ficaram obsoletos. Estou mostrando a vocês a título de curiosidade, porque naquela época, para a gente saber uma discografia de um artista como a Madonna, ou como o Yazoo, você tinha que ir a um livro ou a cor. Como era muito difícil o livro, isso aqui por um tempo ajudou muito. Então aqui para encerrar nossa visita pelo multimídia, né, de antigamente, que era como chamar essas peças, esse aqui é muito bacana, é o Jump, The David Bowie Interactive CD-ROM. Ele foi lançado CD-ROM, ele foi lançado na época do álbum Black Tie, White Noise, né? Isso por volta ali de 93, 94, e era uma peça multimídia para você brincar com a faixa Jump They Say, do David Bowie, né? Eu adquiri isso aqui, na época era o must, top da tecnologia, para você brincar no seu CD-ROM. Ele vinha com encarte, vinha com esse outro encarte, e vinha o CD-ROM, logicamente, cheio de informação, cheio de outtakes do vídeo, como você pode ver aqui, é uma brincadeira, você podia pegar o videoclipe
de Jump Day Say e fazer a sua edição do jeito que você queria. Esse kart é muito bacana, conta a história do Bowie um pouco, conta ali a parte multimídia e esse pôster, né? Muito bacana do vídeo Jump Day Say do David Bowie. Creio eu, na época já era um produto que não foi fácil de adquirir, não sei não me lembro nem como eu adquiri isso aqui, mas hoje já deve estar mais difícil, apesar de eu acreditar que tem isso aqui na internet para baixar, talvez usar no seu computador. Mas aqui é o originalzinho, para PC, na época não tinha muita coisa para Mac não era tão popular como é hoje, e aí é uma peça muito bacana para vocês verem aí, darem uma olhada na internet, né? E alguns aí ficarem só na vontade. Pois é isso aí, mais um vídeo, eu odeio o Vinícius, espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente volta com mais vídeos, mais explicações, vou mostrar mais coisas aqui do meu acervo, ainda tem muita coisa que eu acho que eu posso mostrar para vocês interessante, diferente e difícil de encontrar por aí. E que a gente não encontra com facilidade nem aí no YouTube. Abraço, até a próxima, se cuidem, espero que estejamos todos bem. Abraço!